Olá, bem-vindos ao Nutrir Descomplicando. Hoje o nosso tema é desistências e desmotivação no emagrecimento. Então, se você passa por isso, já passou por isso, se você já começou, já fez vários projetos de emagrecimento e parou, desistiu de todos eles, eu vou te contar hoje por que isso aconteceu e eu vou te ajudar a encontrar a motivação novamente. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui eu descomplico o emagrecimento para você. E, gente, desistências, do que será que a gente desiste, né? Já pararam para pensar sobre isso? Quando a gente desiste lá da alimentação, quando a gente desiste lá do exercício, quando a gente desiste do autocuidado, do que nós estamos desistindo de verdade, porque eu acredito que, assim como eu, que já desisti muitas vezes, talvez você já tenha desistido também. Mas sabe do que eu desisti todas as vezes que eu desisti? Não foi da alimentação, não foi do exercício, não foi do autocuidado, foi de mim. E talvez você esteja aí desistindo de si mesma muitas vezes, e precisa recuperar isso, precisa resgatar essa história, e eu vou te ajudar com isso hoje. Acompanha aqui que eu tenho um conteúdo muito legal, muito bacana para compartilhar. Muitas coisas vão ser resolvidas com o que eu vou trazer aqui hoje, no sentido da desmotivação, no sentido das desistências do processo de emagrecimento. Eu decidi falar sobre esse assunto porque no processo de emagrecimento existe uma palavrinha que é muito importante, que vai acabar direcionando muitas coisas, inclusive o sucesso que a gente vai ter no emagrecimento ou não, tá? E essa palavrinha é, anotem aí, expectativa. Como assim expectativa? Vou trazer um exemplo para vocês. Lá na época da escola, e vai fazer sentido, tá? Acompanhem aqui o pensamento, para vocês entenderem. Lá na época da escola, quando a gente ia fazer uma prova, tá? A gente pensava assim que queria tirar 10. Ai, vou fazer uma prova de português, de matemática, quero tirar 10, quero tirar 10. E a gente vai lá e estuda e, nossa, quero tirar 10. E aí vai lá, faz a prova não foi bem como a gente esperava que fosse. E vem a nota e não foi um 10, foi um 7. E 7 é bom, 7 é uma nota muito boa. Só que a gente se decepciona demais com aquele 7, mesmo sendo uma nota boa. Por que isso acontece? Porque a gente estava esperando um 10. Então a gente criou uma expectativa em cima do 10 e veio o 7. E mesmo o 7 sendo bom, a gente se frustra e se desmotiva com aquele conteúdo, às vezes até com aquela matéria. Na próxima prova, não vou estudar. Não vou fazer, não vou estudar, não quero saber. Da outra vez eu estudei um monte, me dediquei, me esforcei e tirei 7. Então eu não vou mais estudar. Aí o que acontece? Nem 7 a gente tira. A gente vai tirar um 5. Porque a gente desistiu de estudar, ao invés de insistir, continuar estudando para ir se sair melhor numa próxima vez. Isso em função da expectativa que a gente criou. E o que isso tem a ver com emagrecimento, Gladys? Gente, no processo de emagrecimento, nós geralmente iniciamos com muita expectativa. Mas muita expectativa mesmo. E a gente acaba criando em cima dessa expectativa, na grande maioria das vezes, uma rotina extremamente rígida em relação até à nossa alimentação ou a exercícios, ao nosso dia a dia. E isso acaba sendo muito distante daquilo que realmente estaria ao nosso alcance, daquilo que realmente naquele momento nós poderíamos fazer. Nós estávamos dispostos, nós tínhamos condições de fazer. E a gente acaba não dando conta dessa rotina que a gente estabeleceu. E quando a gente não dá conta, o que acontece? A gente desiste de tudo. Porque muitas vezes, ou a gente é 8 ou a gente é 80. Ou a gente faz tudo ou a gente não faz nada. Ou vai ou racha. É ou não é, gente? Falem pra mim. Concordam comigo? Faz sentido isso? Só que essa situação, gente, ela vai... essas desistências que a gente vai assumindo, tá? Dentro do processo de emagrecimento, não assumindo propositalmente, tá? Mas olha o que acontece. A gente vai criando uma base de dados na nossa mente, tá? Por quê? Ó, fiz lá uma alimentação... Eu vou chamar de dieta, mas quem me conhece já sabe qual o contexto que existe de dieta pra mim, tá? Quem não conhece...
Tem muitos conteúdos aqui no meu canal explicando sobre isso. O que é dieta, por que eu defendo que dietas não funcionam, né? Já falei sobre peso, sobre genética, sobre efeito sanfona, então dá uma vasculhadinha aqui para entender. Então, o que acontece? Quando a gente vai desistindo várias vezes, a gente vai criando uma base de dados. De onde vem essa base de dados? Fiz lá uma alimentação, me organizei com um tipo de alimentação ou um tipo de dieta específica e não deu certo, não consegui manter, como eu expliquei há pouco, não dei conta de manter aquilo ali, desisti. Ok? Aí depois eu vou lá, tento mudar hábitos, tento fazer algumas coisas diferentes na minha rotina, tento estabelecer novas ações e não dei conta, não consegui manter, desisti. Muito bem. Fui numa nutricionista, tentei fazer uma abordagem, uma estratégia com ela, fui no médico, tentei tomar um medicamento, não deu certo, desisti, tá? Olha quantas desistências a gente já acumulou aqui. Me matriculei numa academia, porque eu achei que era importante para o meu exercício físico, para eu conseguir manter, que eu me matriculasse num lugar, fui lá, me matriculei, no verão fiz exercício, foi muito legal, chegou o inverno, eu fiquei com frio, aconteceram muitas coisas, desisti, tá? Então, só aqui nessa historinha, a gente já pode colecionar algumas desistências, tá? E isso vai criando, lembra que eu falei? Uma base de dados na nossa mente. Só que a gente desistiu naquele momento daquilo que a gente estava fazendo e naquele momento desistimos, como eu falei no início, desistimos de nós mesmos. O que acontece? Numa próxima vez, eu ainda quero emagrecer, eu ainda tenho essa vontade, isso ainda está latente em mim. Eu quero tentar mais uma vez. E na próxima vez que eu disser para mim mesma, eu queria emagrecer, eu quero tentar emagrecer de novo. O que vai acontecer? A nossa mente vai ativar aquela base de dados que a gente gerou a partir dessas desistências todas. Entenderam até aqui, gente? Quando essa base de dados lá, de tantas desistências, ela for ativada aqui na nossa memória, ela vai nos lembrar de todas as nossas desistências. E daí, Gladys? O que tem? Gente, o que vocês pensam que isso vai gerar? Quando essa base de dados de desistências for ativada, o que isso vai gerar? Me contem aqui. Deixa nos comentários, me contem o que vai gerar, o que vocês acham que acontece? Vai acontecer, gente, que nós vamos sentir medo de tentar de novo. Vai acontecer que nós vamos sentir dúvidas. Dúvida se nós somos realmente capazes de fazer aquilo. Dúvida se aquilo realmente vai dar certo. Nós vamos nos desmotivar, porque a gente vai lembrar de tudo que a gente já fez e que não deu certo, e que fez a gente engordar de novo, ganhar peso de novo. E a gente vai pensar, não, vou precisar começar tudo de novo. E isso traz desmotivação. Então, essa base de dados que é ativada a partir de todas as nossas desistências, ela vai trazer medo, dúvidas e desmotivação. Por pensar que vai ter que passar por tudo aquilo de novo e não saber se vai valer a pena. É ou não é? E isso, gente, traz uma consequência que interfere demais no sucesso do emagrecimento, porque isso tudo paralisa a ação. Horas, se eu estou com medo de começar algo, se eu tenho dúvidas de que aquilo vai dar certo, se eu estou desmotivada para aquilo, como que eu vou agir? Eu não sei não vou saber nem por onde começar, não vou nem saber o que fazer. Porque vem aqueles pensamentos, não vai dar certo, mas eu já tentei isso, mas eu já gastei tanto dinheiro, mas o tempo, não sei se eu vou ter tempo para fazer tudo aquilo de novo, mas agora eu tô focada nos meus estudos, agora eu tô focada na construção da minha casa, tô focada no meu trabalho, tô focada na festa de aniversário do meu filho, eu tô focada na formatura, tô focada e a gente acha não, né? A gente tem muitas coisas, mas a gente desvia e distribui o nosso foco para todas as outras instâncias da vida e não mais para si mesmo.
Mas faz sentido que isso aconteça por tudo que eu expliquei até aqui. A gente cria uma expectativa, a gente não dá conta, a gente desiste. Isso cria uma base de dados que quando eu quiser de novo vai ser resgatada, que vai me paralisar. Entendem isso? Entendem o quanto isso é poderoso no processo de emagrecimento, o quanto isso nos trava? E a gente fica ali, estáticas. A gente quer emagrecer, a gente sabe o que tem que fazer, a gente tá com medo, tá com dúvidas e não consegue agir. E muitas vezes a gente não consegue agir porque está à espera de um momento perfeito. E sabe qual é o momento perfeito, gente? Compartilha essa live, tá? Compartilha, para muita gente ficar sabendo disso. Porque eu quero realmente que as pessoas se libertem disso, emagreçam e tenham sucesso no seu emagrecimento. Com o básico, com o descomplicado, sem gastar tempo, sem gastar dinheiro, sem tomar medicamento, sem fazer dieta, porque nada disso é necessário. Sabe qual é o momento perfeito para emagrecer? Se isso for um desejo seu, tá? O desejo perfeito para emagrecer, se isso for um desejo seu, era ontem. Mas não foi ontem, não deu, não consegui. Por alguns motivos, não comecei ontem. Então, o segundo momento perfeito, o segundo momento ideal é hoje, gente. É agora. E, gente, não dá pra gente ficar naquele discurso, hoje não dá, amanhã eu começo. Lembra? Agora tem a formatura, agora tem a festa, agora tem a mudança, agora eu tô construindo a minha casa. Gente, se não for uma dessas coisas, vai ser outra. Vai ser outra. Sempre vão existir motivos que nos paralisam, porque isso tudo está vinculado lá com aquela base de dados que a gente foi criando todas as vezes que a gente desistiu. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Por favor, me contem, tá? Sempre dá para fazer alguma coisa, gente. Por exemplo, tô focada na festa de primeira comunhão, de formatura do meu filho, ou na minha própria festa, ou na minha faculdade, ou no meu trabalho, na minha carreira. Tudo bem nós estarmos focados nisso, mas isso não restringe a possibilidade de se cuidar, de cuidar da saúde, de emagrecer. Uma coisa não impede a outra, porque sempre há algo que pode ser feito. Bom, eu estou focado na construção da minha casa, então talvez eu não vá ter um dinheiro extra para me matricular numa academia, mas eu posso caminhar. Se eu tiver um tênis, eu saio para caminhar e eu não gasto nada com isso. Mas eu não vou ter dinheiro agora para fazer um acompanhamento nutricional, enfim. Gente, reduz quantidade. Pede menos pizzas no fim de semana, menos lanche, bebe mais água, insere mais frutas. Não é porque estou focada na festa de aniversário do meu filho que eu preciso excluir totalmente o que faz bem para mim. Isso é autossabotagem. Quer dizer que lá no fundo, eu não estou aceitando as desvantagens do emagrecimento, porque sim, existem muitas desvantagens no processo de emagrecimento, que vai ter a ver com abrir mão de coisas que a gente gosta de comer, em alguns momentos sim, ou reduzir coisas que a gente gosta de comer, ou não aceitar de repente todas as situações que eu tenho, para fazer um lanche diferente, para participar de um evento, de um momento. Então, as desvantagens do emagrecimento precisam estar claras, porque senão quando eu me deparar com elas, eu não vou querer assumir. E isso está me paralisando. Por isso que eu trabalho isso dentro do consultório com os meus pacientes. Ok, quais são as desvantagens que existem em teu processo de emagrecimento? Porque não vai ser igual. Só que é importante saber, porque senão a gente não vê e aquilo acaba nos paralisando, tá? Então, até porque, gente, né, não é falta de tempo. A gente organiza o nosso tempo conforme as nossas prioridades. E se eu não sou prioridade, se o meu emagrecimento não é prioridade para mim, e eu não vou fazer
tudo o que eu puder fazer todos os dias, tá tudo bem. Porém, a gente também precisa ter consciência que o resultado não vai ser aquele que eu esperava. Se eu não fiz tudo o que eu podia fazer todos os dias, eu não posso esperar aquele resultado que eu esperava lá no início. Lembra da expectativa? Lembra da prova? Se eu não estudo suficientemente para a prova, eu não vou tirar 10, não vou nem tirar um 7. Então, às vezes a gente quer tirar um 10 na prova sem ter estudado nada. Às vezes a gente quer emagrecer 10, 15 quilos fazendo o mínimo. Às vezes a gente até faz o contrário do que poderia e do que deveria ser feito, porque mínimo é diferente de básico. Nós precisamos fazer o básico. E o básico exige, sim, esforço, exige dedicação, tá? E muitas vezes também a gente vai entrar na questão do dinheiro, né? Como eu falei há pouco, não tenho dinheiro. Mas é só eu sair para caminhar, comer menos lanches, comprar menos ultraprocessados que vai me sobrar dinheiro para eu comprar mais frutas. Comer menos quantidade, às vezes é o passo que eu posso dar, que vai ainda me fazer economizar. Então, não é necessário fazer grandes investimentos para ter sucesso no emagrecimento, gente. Não, é o básico. E vamos ser sinceros, né? Se nós tivermos que ser internados por alguma doença, algo muito sério, muito grave, a gente não vai arrumar tempo para resolver? A gente vai arrumar tempo para resolver. A gente não vai arrumar dinheiro? Vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. A gente não vai arrumar dinheiro para fazer? Vai, a gente vai. Então, sempre é uma questão de prioridades. E uma coisa que a gente precisa pensar também, tá? Será que nós estávamos prontos para o tipo de processo que a gente assumiu? Porque existem várias formas de emagrecer. Nós podemos fazer uma dieta restritiva, nós podemos participar de um desafio, nós podemos fazer reeducação alimentar, até o jejum. E sobre jejum eu vou falar num próximo conteúdo, jejum e emagrecimento. E não importa qual que a gente escolheu, não importa mesmo. O que importa de verdade lembra lá no início da live eu falei, eram as expectativas criadas para aquilo que eu escolhi, que vai ter relação com os meus porquês, os meus motivos e com o que eu tinha condições de realizar. E às vezes a gente escolhe o método errado. A gente escolhe fazer alguma coisa que funcionou lá para amiga, que funcionou para vizinha, que funcionou para chefe, que funcionou para mãe, que funcionou para prima, que funcionou para irmã. Só que existe a individualidade, gente. Eu sempre bato nessa tecla. O que vai funcionar para mim? Porque eu sou única. E se eu tentar fazer o que os outros fazem, aquilo não for algo que condiz comigo, eu vou fazer o quê? Desistir. E a cada desistência, a gente alimenta aquela base de dados que eu expliquei no início, que vai paralisar as nossas ações futuras em prol do emagrecimento. E é muito importante saber disso. Porque se a gente vai tentar fazer o que o outro fez, e isso não cabe na minha vida, não vai ser mantido, não deu certo, o que acontece? Como que a gente se sente? Frustradas, culpadas. Parece que nunca vai dar certo com a gente. Ou que a gente tem algum problema. Não é possível que funcione para todo mundo e não funciona para mim. Quem nunca se fez essa frase? Não se fez essa pergunta? Eu já me perguntei isso muitas vezes. Por que funciona para os outros e não funciona para mim? E aí vem o quê? A desmotivação. Se funciona para todo mundo e funciona para mim e não funciona para mim, por que eu continuo fazendo? Se funciona para todo mundo e não funciona para mim, por que é que eu vou fazer? A desmotivação me paralisou. Claro que isso tem um motivo. Existe uma raiz de onde isso vem. E eu preciso dizer,
Não há nada de errado com você. Absolutamente nada de errado com você. E só não conquista aquilo que quer, só não chega onde quer chegar quem desiste antes. E se você que estiver assistindo esse conteúdo agora já fez uma faculdade, já construiu uma casa, por exemplo, vai entender o que eu tô falando. Se chegar no meio, quando a gente chega no meio do curso da graduação, não fica difícil? As responsabilidades aumentam, os conteúdos começam a ser mais densos, mais difíceis de entender, as provas mais complicadas, os estágios, não dá uma vontade de desistir? Dá aquelas. E a gente se desmotiva porque a gente começa a ter menos tempo para sair, menos tempo para família, menos tempo para tudo. A gente não se desmotiva, não tem vontade de desistir? Sim. A gente desiste? Não. Porque a gente entende que isso faz parte do processo da graduação para que eu tenha um título depois. Entendem? Construção de uma casa, a mesma coisa. Você começa a construir uma casa, você vai fazer um grande investimento, não só de dinheiro, mas de tempo também. Às vezes chega na metade da obra, não aguenta mais. O dinheiro só vai, parece que o dinheiro só sai, que não entra, que não dá conta, que não é o suficiente. E a gente, às vezes, dá uma parada, depois retoma, mas você desiste da casa, de terminar a casa? Não. Você vai fazer o que precisa ser feito. Às vezes para por um tempo, junta mais um dinheirinho, contrata outras pessoas, não sei, mas não desiste. A questão aqui é entender que vai ficar difícil no processo de emagrecimento também. Às vezes a gente perdeu lá 5, 7, 8 quilos e paralisou. E ficou 6 meses estagnado, no mesmo peso. É a mesma coisa que a casa e que a faculdade. É um preço que existe no meio do caminho a ser pago para ter o resultado lá no final que a gente está buscando. Desistir não vai acelerar ou resolver absolutamente nada. Sim, às vezes a gente precisa parar, precisa descansar, precisa olhar o que está acontecendo, por que eu estou estagnada? Será que eu estou estagnada mesmo? Ou será que eu não estou estudando o suficiente para a prova? Entendem a relação? Tá fazendo sentido isso para vocês? E aí eu preciso trazer uma questão muito séria sobre desmotivação. A gente precisa saber que se desmotivar vai fazer parte dessa jornada. Por isso que eu trouxe esses exemplos. A desmotivação vai fazer parte do processo de emagrecimento. E isso porque a vida ela não é como nas redes sociais, que a gente vê todo mundo lá, 5 da manhã fazendo exercício, correndo, 9 horas da noite e só comendo a salada e todo mundo sempre motivado. É mentira, não é verdade. É o que é postado, mas a vida real vai muito além disso. Só que a gente se baseia nisso. A gente tira isso como base e aí na nossa vida não é assim e a gente se desespera. Mas o que fazer para conseguir resgatar a motivação? Porque precisa dela, né? Precisa dela para a gente sair do lugar. E agora eu vou trazer uma dica assim, de milhões para vocês. Não é nem uma dica, é uma orientação. O que fazer para resgatar essa motivação que foi perdida? Em primeiro lugar, gente, nós precisamos contar conosco, com si mesmos, para resgatar essa motivação. A gente fica esperando alguém vir e enfiar motivação no nosso corpinho, assim. Enfia motivação, me dá motivação, me traz motivação, de alguma forma. Isso não existe, gente. Não existe porque motivação é um processo interno. Motivação é um processo interno e vai estar relacionado com os nossos porquês, os nossos motivos, os nossos desejos, as nossas capacidades, o vislumbre do resultado lá na frente.
E a motivação, por ela ser justamente um processo interno, não existe uma palavra ou uma frase ou uma ação de outra pessoa externa que vá trazer motivação o suficiente ou com força suficiente para nos fazer sairmos do lugar e nos mantermos em ação. Porque isso precisa vir de dentro, precisa partir de nós mesmos. Então, dá para assistir um vídeo motivacional para acender a faísca? Dá, mas a fogueira só vai se manter queimando se a gente continuar alimentando aquela chama. Então, no emagrecimento é a mesma coisa. Às vezes eu vou me motivar para alguma coisinha ali externa, mas eu só me mantenho ali quando internamente eu me automotivo. Gente, não dá para esperar que os outros façam isso por nós. Não vai acontecer. Até porque cada um tem os seus próprios gatilhos, tanto para continuar, tanto para recomeçar, quanto para desistir, para paralisar. Então, isso é muito sério. E a gente precisa prestar atenção. E saber disso, gente, é muito importante, porque a gente para de ficar esperando a resposta, esperando a motivação, esperando a melhor hora. Você faz a sua melhor hora. Você vai em busca da motivação. Você constrói o seu emagrecimento no dia a dia. E o maior benefício de saber disso é que a gente passa a estar mais presentes para o emagrecimento e compreende que para alcançar o que eu quero lá na frente, eu vou ter que me esforçar. Sim, me esforçar é diferente de me forçar, tá? E é de domingo a domingo. Porque há um preço a ser pago, gente. Para construir a casa, há um preço a ser pago. E aí é em dinheiro, é em tempo, é em desgaste. Para estudar, há um preço a ser pago. De tempo também, de dinheiro cognitivo. Para tudo, há um preço a ser pago. Tudo. Às vezes o preço não vai ser em dinheiro, às vezes não vai ser em tempo, mas vai ser em dedicação. Faz muito sentido. Que bom, fico muito feliz que faça sentido. Então, o preço a ser pago no emagrecimento, gente, às vezes é esse. É a dedicação, é o comprometimento, é o se esforçar. Se esforçar para não repetir aquele prato todos os dias. Se esforçar para tomar água, mesmo no inverno. Se esforçar para comer fruta, mesmo no inverno. Porque às vezes a autossabotagem ela é tão grande, tão inconsciente, que a gente não bebe água porque tá frio, porque sente frio com a água em temperatura ambiente, mas quando bate a fome a gente pede um açaí. Mas o açaí é gelado. Isso é não entender e não aceitar as desvantagens do emagrecimento. Isso é não estudar para a prova, sabe? Então é importante a gente ter isso em mente, a gente ter essa clareza. Porque para tirar um 10 na prova, por exemplo, às vezes a gente vai ter que estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o mesmo conteúdo. Aí a gente tira o 10, aí a gente entende como é que funciona, a gente sabe como responder. No emagrecimento é a mesma coisa. A gente vai ter que repetir 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50 vezes as mesmas ações, de domingo a domingo, para colher os resultados. Essa é a verdade. Às vezes é um pouco difícil ouvir isso, né, gente? Porque parece que a gente faz de propósito. Não é de propósito. Só que às vezes o óbvio também precisa ser dito, precisa ser ouvido mais do que uma vez, para a gente entender qual é o básico que eu não estou fazendo ainda e que eu posso fazer. Tá? E eu tenho uma pergunta nesse momento para vocês. Preparados? A pergunta é: sabendo de tudo isso que eu fui trazendo aqui nessa conversa, nesse conteúdo, o que é que você que está aí
me assistindo, me ouvindo, dedicando esse tempo a me ouvir? O que é que você vai fazer agora em relação ao seu emagrecimento? O que está ao seu alcance? E eu posso dar uma sugestão para vocês, eu posso ajudar. Às vezes, quando eu faço essa pergunta, o que você vai fazer agora? Talvez a primeira resposta seja: vou cortar glúten, vou cortar carboidrato, vou cortar isso, vou parar de comer doce. E não é no radicalismo também que a gente vai encontrar a resposta. Então, vou trazer uma sugestão aqui. E a partir disso, é possível que vocês consigam encontrar o caminho. Sugestão: senta, respira, pensa, avalia tudo isso, avalia o teu processo de emagrecimento, avalia onde você está dentro dele agora, pensa em quantas vezes você desistiu e o que esteve por trás de todas as suas desistências. E aí você se faz a pergunta: como amenizar isso? Como pode ser melhor dessa vez? O que eu não fiz das outras vezes que, se eu fizer, vai potencializar o meu resultado? E essa resposta ela é muito particular, muito única. Tem milhares de respostas que podem surgir. O que eu fiz das outras vezes todas que eu desisti? Eu tentei algo muito restritivo, eu tentei algo muito agressivo, ou eu não fui consistente, eu mantive só por uma semana, ou eu acabei usando meu dinheiro para outras coisas e não investi mais em mim, ou eu deixei outras tarefas e atividades tomarem conta do meu dia, porque olha só, se vocês pegarem uma garrafa, vou trazer um exemplo aqui, e encherem essa garrafa com areia até a boca, e vocês tentarem colocar pedras dentro dessa garrafa que está cheia de areia, vai ser possível colocar as pedras? Não, não vai entrar. A areia são as superficialidades, são as emergências, as urgências, as sabotagens que a gente vai vivendo e vivenciando no nosso emagrecimento. Se a gente enche a nossa mente, garrafa, mente, areia, elementos sabotadores, se a gente enche a mente de elementos sabotadores, encheu a garrafa de areia, não vão entrar as pedras. O que são as pedras? Aquelas coisas que te levam realmente adiante e vão te trazer um resultado. O que seriam as pedras? Investir tempo em si mesmo, investir tempo em procurar uma ajuda profissional. 3 vezes por semana eu vou fazer tal exercício, caminhada que seja. Eu vou pedir menos lanches, eu vou beber mais água. Eu vou procurar a ajuda de um nutricionista. Eu vou organizar o meu cardápio, eu vou olhar os meus armários, eu vou ver o que tem aqui. Eu vou me priorizar. Eu não vou ficar assumindo um monte de compromisso que no fundo eu nem queria, só disse sim para não ser questionada, para não ser julgada. Se a gente pega essa mesma garrafa e põe as pedras primeiro, fazer o exercício, me alimentar melhor, evitar repetições, comer menos ultraprocessados, beber mais água, a gente coloca isso primeiro, algumas superficialidades elas vão até entrar, mas não tem problema nenhum, as pedras já estão lá. Eu já fiz o que tinha que ser feito, o resto é resto. Entendem o que eu quero trazer com isso? Entendem essa relação? Às vezes tem que pôr lá na agenda, dia tal eu vou sair para caminhar, 8 horas da manhã. Dia tal eu tenho nutricionista, eu vou estar lá, não importa o que tenha acontecido nesse mês. Dia tal eu vou na fruteira, no supermercado, eu vou comprar tal fruta, tal verdura, eu vou fazer tal comida, eu não vou repetir. Essas são as pedras, elas precisam estar inseridas no nosso dia a dia. Senão a areia vem e enche tudo e as pedras não cabem mais. Então é importante pensar, tá? Essa é uma parte da sugestão que eu dei. Senta, para, avalia o que esteve por trás de todas as suas desistências e como amenizar isso. Outra pergunta importante de se fazer, que fica dentro da sugestão que eu queria trazer: o que está por trás da desmotivação?
Será que é o cansaço? Será que é uma rotina muito intensa? Será que eu tô dormindo mais, eu poderia acordar cedo, isso acaba me dando preguiça? Será que eu tô ocupando meu dia com coisas desnecessárias aqui, rolando o feed do Instagram, 30 minutos, 40, que eu poderia estar me movimentando? O que está acontecendo? O que está por trás da minha desmotivação? Ah, eu não tô mais vendo resultado, tô desmotivada. Como amenizar isso? Não tem como ser diferente, pessoal. Se a gente não compreender quais são as coisas que nos param, que nos travam, não vai. A gente não dá continuidade. E aí a gente acaba buscando no superficial, no externo, a responsabilidade por nos trazer um resultado, uma resposta que nós temos a capacidade de dar. Sim, muitas vezes, e na maioria delas, nós precisamos de ajuda, precisamos de apoio, que pode ser das pessoas da nossa casa, das pessoas do nosso trabalho, dizendo, por favor, não me ofereçam esse lanche que eu tô trazendo o meu, ou simplesmente não participando. Só que se nada externamente nos auxiliar, a gente conta consigo mesmo. E não dá pra gente entrar num papel de vítima e colocar a responsabilidade em fatores externos pelo resultado que a gente quer ter, porque daí a gente nunca vai sair do lugar, tá? E eu espero que tenha feito sentido isso tudo que eu trouxe para vocês sobre desistências, sobre desmotivação. E na verdade eu tenho certeza que trouxe insights, que trouxe aquela coisa assim, nossa, eu nunca tinha me dado conta disso, nunca tinha pensado nisso. Então, se foi o seu caso, compartilha esse conteúdo, curte esse conteúdo, vamos espalhar isso para descomplicar o emagrecimento, porque é o básico que a gente precisa fazer e que muitas vezes a gente pode fazer, mas a rotina vai engolindo, a rotina vai desmotivando, vai cansando, vai derrubando, e às vezes a gente fica ali e não sai do lugar. Então, acho que se esse conteúdo ajudou você, ele também pode ajudar muitas outras pessoas. E se você compartilhar, você vai estar fazendo parte dessa corrente que vai alcançar e salvar muita gente. Porque sim, emagrecimento tem fundo estético, tem, mas tem fundo de saúde também, primordialmente. Então, a gente consegue alcançar essas pessoas e limpar a mente daquele pensamento de que tem que fazer dieta, de que tem que tomar medicamento ou de que tem que fazer cirurgias para emagrecer, e isso não é necessário. Como eu sempre digo, a gente precisa olhar muito antes do que para o alimento. Tem muitas coisas que acontecem antes da gente fazer a nossa escolha alimentar e essa escolha ela é influenciada por tudo isso. Um pouco do que eu trouxe hoje é o que influencia também o que a gente vai escolher, né? Porque se eu desistir, se eu tô desmotivada, tanto faz o que eu como, tanto faz o que eu escolho, tanto faz o que eu faço, porque eu não tô mais preocupada com isso, tá? Então, curte e compartilha esse material. Muito obrigada por ter estado aqui, por ter dedicado do seu tempo para me ouvir, para estar comigo. E eu espero você nos meus próximos conteúdos gravados e nos ao vivo também. Nos próximos dias eu vou postar conteúdos sobre mitos e crenças do emagrecimento, sobre jejum, sobre dieta, sobre o que comer para emagrecer. Então eu espero vocês aqui para compartilhar isso comigo também, tá bom? Um grande beijo e até mais!